Agora, gente, olha, eu vou dar uma notícia aqui para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre os comerciantes, né, da Avenida Paulista e ao redor aqui na cidade de Americana. Eles penduraram uma faixa no início da avenida pedindo a solução para o comércio no local. O anúncio traz os seguintes dizeres: viaduto com 2 direções já. Desde que aconteceu a mudança, o viaduto Amadeu Elias no centro passou a ter direção única. E há reclamações tanto de comerciantes como da população. A decisão de mão única foi da Secretaria de Trânsito de Americana. Aqueles que desejam voltar para o centro ou acessar a Avenida Brasil precisam dar a volta ou pela Abdo Najar ou pela Avenida Bandeirantes, sentido Carioba. O prefeito de Americana, o Omar Najar, do MDB, chegou a falar em voltar o trânsito do viaduto para 2 direções, mas não foi praticado. Para isso, hoje, vamos receber aqui no estúdio a dona Maria Ângela Gobo, que é moradora do Jardim Colina, e também um representante que hoje está aqui representando os comerciantes ali daquela região. Para isso, eu vou chamar o Jorge Ramos, que está lá no 9º andar aqui da TV Todo Dia, né, Jorge? Boa tarde para você, Jorge Ramos. Como é que está o sol aí em cima? Boa tarde, Tiosso. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde. Aqui eu estou aqui acompanhado do Jura, viu? Jurasom. Todo mundo conhece com o Jurasom. Tiosso, está um sol maravilhoso. E eu vi que você falou aí que está uma quinta-feira ensolarada e com um certo desdenho, né? Do meu sol aqui bonito aqui atrás. Tá muito que bonito. Você não tem e eu tenho. Mas, enfim, vamos lá, Tiosso. Eu estou aqui acompanhado do Jurasom, que é um dos comerciantes ali do final da Avenida Paulista, né, onde tem acesso ao viaduto Amadeu Elias. Só que antes de falar com o Júlio, eu quero fazer um pequeno comentário, Tiosso. Eu quero fazer essa situação desse viaduto, assim como as mudanças de trânsito na cidade de Americana, Tiosso, ela passou, aí dizem aí, na época o subsecretário, que era o Heraldo, né, que você, inclusive, enquanto vereador, esteve lá conversando com ele para reverter a situação do trânsito da cidade. Ele disse que essas alterações foi feito baseado em estudos de uma empresa, se não me engano, alemã. Creio eu que os técnicos que implantaram esse sistema viário aqui em Americana não sabem ler alemão, porque ficou um caos. Ficou uma coisa insustentável. Eles pioraram o que já não era muito bom, pioraram o que era ruim em relação a trânsito, sem contar, Tiosso, que além de piorar a situação, que a Americana não tinha trânsito, tinha 1, 2 carros no semáforo, sem contar que além de criarem trânsito, ainda prejudicaram os comerciantes, Tiosso, não somente da Avenida Paulista ou do final da Avenida Paulista, mas também como do Mercadão Municipal, como todo aquele entorno que tinha ali em função do viaduto. Mas percebe-se ali, Tiosso, que não é uma questão, eles reconhecem, eu ia falar, mas é a caca, eles reconhecem a caca feita, porém, é uma questão muito mais pessoal de não dar o braço a torcer do que propriamente não voltar por questões legais. E aí a gente vê também nesse período, que todo esse período, desde 2018 até hoje, a gente vê um monte de vereador se mexendo, mas é só com live, viu? Só com livezinha, é só com blá blá blá. Porque vereador, nessa situação, não precisa de intervenção de vereador, porque isso é um ato do Poder Executivo. Somente o prefeito, junto com o secretário de Trânsito, é que pode fazer isso. Não há necessidade de projeto de lei, não há necessidade. Todos os vereadores que fizeram esse auê todo, na verdade, é que eles aproveitaram uma carona na situação para aparecer. Porém, a gente sabe que legalmente eles podem, no máximo, fazer um requerimento. Então, Tiosso, é lamentável essa queda de braço desnecessária, não só do Heraldo, assim também como do prefeito. É só para dizer, eu estou certo e vocês estão errados, porque aqui nessa cidade a gente tem a impressão que a população é inimiga da administração pública, e ao contrário, a população é o patrão da administração, Tiosso. Exatamente, Jorge Ramos, e aqui junto comigo já se encontra a dona Maria Ângela Gobo, que também é uma moradora ali do Jardim Colina
e ela acabou fazendo um abaixo-assinado junto com os outros moradores e também com os empresários. Antes de eu falar aqui com a dona Maria, você está aí junto com o Jura, que é ali de um comércio, né, do Jurasom. Eu queria fazer uma pergunta aí para o Jura. Ô Jura, desde que ocorreu essas alterações no trânsito da cidade, a gente ouve não só o pessoal do centro, do Mercadão reclamando, mas o pessoal que mora, né, do lado de lá do centro da cidade, que é simplesmente passando o viaduto, acabou se sentindo ilhado e acabou afetando não só o trânsito local, mas também o comércio da região. Como que é essa história? Tá ligado o microfone do Jura aí? Tá sim, Tiosso. Boa tarde, Tiosso. Realmente estou representando aqui os meus amigos do comércio, né, da Rosa Bonifácio, ali do posto, da borracharia, e realmente isso aí nos atrapalhou muito. Nós tínhamos uma passagem na loja de 30, 40 carros por dia. Hoje caiu para 15, caiu mais que a metade. E realmente, se você, antes para fazer serviço de banco, você atravessava o pontilhão, em 2, 3 minutos está dentro do banco. Hoje você tem que atravessar a cidade para você, né, ficou fora da contramão. Realmente ficou muito prejudicial isso para a gente, para todo o comércio, para a população, inclusive. A gente é morador ali da Colina há 50 anos, né? Minha família toda é da Colina e sofremos muito com o impacto com essa mudança e queremos que isso aí, né, tenha uma solução para isso. Ô Jura, me fala uma coisa, eu sei que você é comerciante ali há muitos anos, não é mesmo? Há quanto tempo você tem a sua empresa ali no local? 50 anos. Há 50 anos, não quer dizer que isso já vem de tradição, já é uma empresa já familiar que veio crescendo e se desenvolvendo ali. E esse momento, com essa alteração que nós acreditamos ser desnecessária, né, veio fazer com que acarretasse sérios problemas na região, até mesmo com o fluxo de veículo, não é isso mesmo que você reclama? Sim, sim. Por conta da proibição de mão dupla, diminuiu o fluxo de carro, né? Uhum. Então, a pessoa, quando vai ter que passar por ali, com a diminuição do fluxo, atrapalhou o comércio no geral. Uhum. Tá certo. Ô Jorge Ramos, a gente sabe da dificuldade do dia a dia, agora a gente ainda fala em tempos de pandemia, as coisas já mudaram e para ajudar esses comerciantes e o pessoal que mora ali naquela região, ainda tem um elefante branco de um viaduto que só pode ir para um lado, não é mesmo? Exato, tio. E veja bem, esse viaduto, eles abriram uma faixa para veículos, viaturas, né, emergencial, bombeiro, polícia, etc. e tal. Qual é a diferença de ter essa faixa para um veículo, outro veículo? Não ia alterar absolutamente quase nada no trânsito, né? De uma vez que está aberta, que queria alterar. Mas é assim, Tiosso, como eu disse, na minha opinião, da minha forma de ver, é muito mais uma questão de teimosia, para não dar o braço a torcer que fez caca, do que propriamente reverter. Só que assim, Tiosso, enquanto isso, nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde o governador João Dória já escolheu quem vai morrer de fome e quem não vai, a gente vê nitidamente isso, e agora aqui em Americana nós temos um outro algoz. Vamos escolher os comércios que vão fechar e os que vão abrir. E a gente passou, inclusive ontem, você estava comigo na Avenida Paulista, e nós vimos a quantidade de comércios fechados para alugar, ali logo no começo da Paulista. Então é uma teimosia desnecessária, só que eles não enxergam o impacto que isso causa na vida das pessoas. Não só as pessoas que circulam ali, mas as pessoas que moram, as pessoas que vivem dos comércios locais e assim... empregos diretos, indiretos, sem contar, Tiosso, a distribuição de renda e receita. Olha só como é uma teimosia burra. Do que vive uma prefeitura, do que vive um estado, do que vive a federação? De arrecadação de impostos. Se eu, ali naquele momento, eu fecho aqueles comércios, eu vou arrecadar menos impostos, vou ter menos dinheiro. Então, é nítido e claro que é uma teimosia do senhor Heraldo e do senhor prefeito Omar Najat, Tiosso. Tá certo, Jorge Ramos. Eu me lembro, na ocasião, quando foi feita a alteração, né, do viaduto, e assim que anunciado, eu fui uma das primeiras pessoas que foi questionar o prefeito, justamente porque eu já estava ouvindo a população e os comerciantes já falando que isso não iria dar certo. E a gente pôde acompanhar de pertinho também a vida e o dia a dia do pessoal que trabalha ali no Mercadão e o quanto eles relataram, o quanto eles sofreram. Agora, para a gente dar continuidade aqui, eu vou bater um papo com a Maria Ângela Gobo. Maria Ângela, seja muito bem-vinda ao Todo Dia News, viu? Obrigada, boa tarde. Diga pra gente, qual que é o transtorno hoje maior para os moradores que moram após o viaduto ali no Jardim Colina, em Verne Plaza?
Olha, nós ficamos isolados de tudo, né? Porque a gente, ali era muito fácil. Era só pegar o viaduto, a gente estava em qualquer ponto da cidade. E hoje não. Hoje o que acontece? Nós temos que dar uma volta imensa. O que acontece? Hoje em dia, agora por causa dessa pandemia, também não está acontecendo isso, mas já aconteceu muita coisa de ter até os jogos no centro cívico e a gente não tem nem como se deslocar, sabe, pelo outro viaduto. É uma volta imensa. Se você tem que ir no banco, você tem que dar uma volta. Se você precisa de um hospital, você tem que dar a volta. Tudo isso foi um transtorno para tudo, né? Então, a gente não tem mais acesso nenhum. Nós estamos ilhados, porque, inclusive, quando chove, nós não temos nem passagem para lá. Exatamente, dona Maria, isso eu ia falar. Aquela região, uma região da Baixada ali do Rio, onde tem um viaduto, e nas duas pontas a gente tem alguns problemas, né? Sim. Do lado, vamos colocar mais próximo da rodovia, é uma região que sempre que chove muito ocorre alagamentos, né? E do outro lado acaba sendo um lugar meio ermo, né? Um local escuro, um lugar de pouca circulação, e isso causa também um pouco de medo, receio de se passar por ali em devidos horários. Sim, sim, com certeza. Porque, inclusive, logo que foi feita essa alteração, que nós precisamos, eu e minha filha, a gente precisou ir para o outro lado. Então, era mais fácil nós pegarmos a Avenida Bandeirantes ali, né, retornar ali na Rua Carioba e subir o Pontilhão. E nisso tinha muito mato na rua ainda, aquelas árvores, sem iluminação. O que aconteceu? Sem sinalização, sem iluminação, mato alto. Super difícil mesmo. Até era umas 9 e pouco, a gente estava passando, e uma pessoa saiu assim, correu na frente do carro, sabe? Inclusive, era eu mesma que estava dirigindo, eu joguei o carro assim para não atropelar a pessoa. Mas qual é a intenção da pessoa passar? Não tinha mais nenhum carro, somente estava eu passando. Qual era a intenção? Provavelmente de assalto, de roubo. Exatamente. Né? Aí, o que foi? Começou um debate lá de iluminação, eu comecei a debater isso e coisa. Parece que deu uma melhoradinha, mas agora faz até um tempinho que eu não passo mais ali à noite, eu evito isso daí. Então, tudo ficou muito complicado para a gente, muito. Coisa que a gente ia pela Avenida Brasil, você demorava 2, 3 minutos. Hoje, a gente demora 15, 20 minutos. Isso sem contar, quando você está indo, você não sabe nem por onde você vai. Sabe? Porque eu sou nascida e criada ali. A minha vida inteira foi ali. A minha vida inteira eu sempre usei aquele viaduto. Hoje, tem hora que eu não sei nem como andar na cidade mais. Agora, imagina você, que é moradora da cidade de Americana e precisa se locomover e já fica perdida ali nos acessos. Sim. Você imagina, assim como o Jorge já falou aqui no nosso programa também, né, quem é de fora da cidade. Uma pessoa que vem de outra cidade para Americana, se precisar atravessar ali, ele vai ficar completamente perdido e fica mesmo. A gente já viu vários casos de pessoas totalmente perdidas sem saber em que direção ir. Não é isso mesmo, Jorge? Exato, Tiosso. Inclusive, eu já tive relatos de pessoas que voltaram para Anhanguera para entender uma outra entrada da cidade para poder atravessar. Porque as pessoas, quem mora em Americana, conhece que nós temos ali o viaduto da Saudade, que agora é o Ralph Biasi, né? O atual viaduto Ralph Biasi, e o Amadeu Elias, né? Mas quem não mora aqui, que não conhece, não precisa ser necessariamente de São Paulo, pode ser de Limeira, pode ser de Sumaré, de pessoas que circulam habitualmente em Americana, realmente ficam perdidos, porque quando tinha a opção daquele viaduto, e outro detalhe, falta de sinalização nessa cidade parece que é proposital. É a cidade que foi desenvolvida somente para quem mora em Americana e para quem conhece a Americana. Quem vem de fora, realmente, com o GPS, fica mais perdido ainda, Tiosso, porque não tem sinalização e eles mudam assim a bel prazer. De certo, estão ainda interpretando lá a empresa alemã, né, que fez lá, interpretando lá o que eles dizem, e ficam mudando a bel prazer, sem a mínimo estudo, sem mínimo impacto, sem saber o impacto que pode causar. Exato. O que estava bom, que não estava, eles achavam que não estava bom, poderia continuar, porque a cidade funcionava muito bem, o fluxo de trânsito funcionava muito bem. Jura, você está aqui, eu quero uma curiosidade minha. Em percentual, qual foi a sua queda de clientes na sua loja?
60%. 60%, tio. Isso com a simples alteração do trânsito, hein, gente? Agora você imagina, somado isso, uma pandemia, né? Vamos aproveitar aqui e através do Todo Dia News, através da TV Todo Dia, fazer esse apelo ao prefeito aqui da cidade de Americana, esse pedido. Nós estamos aqui com abaixo-assinado, com praticamente mais 2.000 assinaturas. Já houve outros abaixo-assinados também. Já foi enviado alguns abaixo-assinados para o promotor, o Ivan Carneiro, aqui na cidade americana, que também estava analisando os casos. E pelo que eu estou vendo aqui, Dona Maria, também existe um outro trabalho que vocês estão fazendo também com a promotoria da cidade, é isso mesmo? Então, eu tomei a iniciativa depois que eu fui na audiência pública, tivemos uma reunião com o seu Heraldo. Sim. E aí, então, eu falei assim, então eu vou entrar com um abaixo-assinado no Ministério Público. E ele me respondeu, eu faço o que você quiser. Então, eu tomei a iniciativa, eu com a minha filha, eu tomei a iniciativa, vamos fazer isso? Vamos. Então, nós percorremos ruas pedindo assinatura de porta em porta, deixamos vários ali nos comércios, inclusive ali no Jura também, a dona Helena ajudou muito a gente. Deixamos lá no Beto, no açougue, arrecadamos isso daí, são um total de 1.921 assinaturas. Aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu só protocolo se for no Ministério Público. Inclusive, teve até uma pessoa, eu estou me recordando agora, que ela veio para mim cancelar esse abaixo-assinado. E eu falei, eu não cancelo, eu vou até o fim. Aí eu protocolei no Ministério Público, aí o doutor Ivan, ele deu uma resposta, que, pelo que ele diz, era assim, que a única pessoa que estava sendo prejudicada seria eu. Eu poderia recorrer, mas ele ia dar negativo, ele não ia aceitar. Você entendeu? Então, o que eu fiz? Eu não recorri. Eu falei, eu vou guardar e uma hora vai ter alguma coisa para a gente aproveitar isso daí, né? Tá. Então, o que a gente realmente precisa é que volte esse viaduto, né? Tá certo. Agora, dona Maria, segura aqui um pouquinho. Eu vou ser obrigado a falar, gente, porque eu já estou entalado com essa história do viaduto há praticamente 2 anos com essa alteração. Né? Antes de ser feito algum tipo de alteração dessa forma, que vai se prejudicar os moradores do bairro, deveriam ser feitos alguns estudos de impactos. Não somente o estudo de levantamento de um drone e de fluxo de veículos, que é o estudo que foi contratado por uma empresa alemã aqui pelo município da cidade de Americana. Vale lembrar, gente, que esse estudo é baseado em cima de uma tecnologia alemã, onde eles vão fornecer os dados conforme são usados em outros países. No Brasil, é um outro tipo de estudo, né? Então é muito importante a gente falar isso. Agora, o que é revoltante para a população de Americana, não só para quem mora naquele lado, mas para quem tenta atravessar, é justamente essa dificuldade toda, né? E essa queda de braço, assim como o Jorge Ramos aqui acabou de falar, que o prefeito não quer voltar atrás. E pelo jeito, Jorge, vai ficar dessa forma mesmo, porque o final do mandato dele já está chegando. Então isso vai ficar aí para a próxima gestão. Porque da forma que estão as coisas, praticamente tudo parou de funcionar dentro da Prefeitura Municipal, ou eu estou enganado, Jorge? Exato, Tiosso. Realmente aí fica aí os próximos pré-candidatos a prefeito que olhem isso com carinho, porque daqui 5 meses a gestão Omar Najá deixa a cidade, para muitos é um alívio, para outros nem tanto, para mim deixa a cidade, e aí o próximo prefeito olhe isso com carinho. A gente faz isso, não é saudosismo, é uma necessidade, porque as pessoas porque era assim, aí mudou, a cidade cresceu, evoluiu. Olha, a Americana não cresceu muito nos últimos 5, 6 anos, não, ao contrário, eu vejo que houve um decréscimo, não, ela se cresceu, foi não saia populacionalmente, e verticalmente, mas as pessoas que moram aqui em Americana não passam de 240 mil pessoas. As mesmas de 4, 5 anos atrás. Né? E as necessidades de cada uma são as mesmas. Agora, esse o trânsito, essa necessidade de ir e vir, né, do trânsito, Tiosso, realmente por teimosia. Não sei. Agora, doutor Ivan Carneiro, eu tenho uma grande admiração por ele, eu tenho um grande respeito do doutor Ivan Carneiro, mas dizer que é uma necessidade somente de uma moradora, eu acho que o doutor Ivan Carneiro não faz esse acesso, porque se ele pegar o carrinho dele, e começar a andar, e em loco, ele vai ver que é uma necessidade de uma moradora, de comerciantes e de muita gente que vem de fora da cidade, Tiosso.
Tá certo. Então, Jorge Ramos, olha só, gente. Então fica aí o recado para o Poder Executivo Municipal, né, para os vereadores e para os futuros candidatos a prefeitos aqui na nossa cidade, que olhe com carinho para essa situação, porque afinal de contas ninguém mais aguenta essa situação. Além de esse problema enorme, né, que ocorreu com o viaduto, a gente ainda teve mais um problema, mais um agravante aí para o comércio, aí dessa vez agora do centro da cidade, que são ali a Estapar, não é mesmo, Jorge? A gente tem um problema muito sério com a Estapar que acabou mexendo demais. Então, assim, são atitudes feitas pensando em arrecadação, em nenhum momento pensando na população. E sendo que, na verdade, um prefeito teria que pensar exatamente na população, e a arrecadação é a consequência do trabalho e de uma cidade próspera, não é mesmo? Exato. Só que assim, como eu volto a dizer aqui, Tiosso, é um pensamento burro. Olha aqui, o Jura, ele acaba de falar que caiu, antes da pandemia, caiu 60%. Logo, ele arrecada 60% a menos de impostos. Então, é uma coisa assim que é incongruente. Em relação a Estapar, essa só dá lucro mesmo, viu, Tiosso? E daqui a pouquinho a gente vai comentar aqui, viu, Jorge? Mas assim, eu vejo que é uma coisa, eu não queria falar, eu parei de falar. Mas a Americana viveu um coronelismo, Tiosso, nos últimos 6 anos, que é uma coisa fantástica. Nós regredimos tanto democraticamente, nós regredimos tanto politicamente por conta de coronelismo. E olha, o município, Tiosso, não é uma empresa. O município, o município é das pessoas, o município não é de um dono. E você, que é empresário, você cuida da sua empresa. Do município, quem cuida é a população, e você está sendo pago pela população para cuidar dos bens da população. Então, para a gente traduzir isso, prefeito não é dono de cidade, prefeito é funcionário da população para fazer o melhor, não para punir. E não para dificultar a vida das pessoas. Tá certo, então, muito obrigado, Jura, lá do Jurasom, Jorge Ramos, pelas suas considerações, e a Dona Maria também. Dona Maria, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Vamos ver aí se esse processo acaba andando, se a gente consegue fazer com que o prefeito volte atrás nessa situação do viaduto. Prefeito, ainda dá tempo, final do ano, ainda tem chão ainda, dá tempo de você voltar. Depois de 6 anos ele pode fazer uma boa ação. Dá para fazer uma boa ação ainda. Gente, muito obrigado, viu? Obrigada a você. Olha só, a gente